na falta de um trabalho digno, eu vou atrás de qualquer trabalho para poder então sobreviver. Jamais a gente vai conseguir reparar o que a escravidão fez no passado e o que a escravidão faz ainda hoje com as pessoas. A realização do trabalho, a realização de uma ocupação profissional, ela é hipervalorizada na nossa sociedade, única e exclusivamente porque se não fosse através da criação, da manutenção e do controle de uma classe trabalhadora, o mundo capitalista, a sociedade neoliberal não se sustentaria. Eu nasci na Bahia em Simões Filho, né? Tenho 43 anos. Vim da Bahia muito novo, né? Minha família veio pra cá quando eu tinha 8 meses de idade, né? E a minha vida foi construída aqui em São Paulo. Eu fui pra rua em 96. E aí já estava meio que desiludido com o trabalho e aí fui fazer outras coisas que eram ilícitas, né? Agora, pra morar na rua mesmo, eu fiquei 8 anos. 8 anos morando na rua. Quando você começa a ser desvalorizado, eu posso dizer pela sociedade, que são pessoas acima de você, né? Eu acho que isso influencia, sim, a pessoa a estar desistindo de sonhos, tá deixando sonhos ali para trás. Eu acho que influencia muito isso daí, porque é desprezo, né? Aí você começa a ser desprezado por algumas pessoas, você acaba que eliminando seus sonhos, deixando alguns sonhos morrer ali. Ela percorria todo o Vale do Paraíba, porque era uma construtora que trabalhava com linha viva. Então a gente ia muito para o interior, a gente ia para Ubatuba, para Sete Corações, todo o interior de São Paulo, na atividade da Serra, Paraibuna. Então a gente ia fazer instalações em lugares que não tinha energia. Na época era até aqueles postes de madeira, entendeu? Eu trabalhei em Paraibuna, trabalhei em Ubatuba, né? Em Atibaia mesmo, tinha uns locais ali, Bragança Paulista. Então a gente ia para alguns lugares. Há sim uma burguesia, né, que é detentora da propriedade privada dos meios de produção, e há uma classe trabalhadora que oferta os seus serviços, o seu trabalho a esses detentores da propriedade privada em troca, sim, de, via de regra, remuneração, dentro de uma perspectiva de garantias de direito, de respeito à dignidade, à moralidade. Porém, como hoje a gente fala da escravidão em tempos modernos, vai existir algumas relações que essa troca ela não é limitada ou ela não é permeada pelos limites que a lei traz como sendo saudáveis, como sendo justos, né, entre essa troca da força de trabalho versus a detenção da propriedade privada dos meios de produção. Não tem mais construtora, repara, hoje em dia é incorporadora. Do mesmo modo que você não tem mais fabricante de carros, hoje em dia ela também é montadora, né? Então assim, a atividade capitalista vai mudando com o nome para dizer, olha, eu não construo, estou incorporando. E nessa incorporação, a fundação é dada para uma empresa, o acabamento dado para outra, a fiação elétrica é dada para outra. E nisso a pessoa ganha oferecendo preço menor e ela vai executar o preço menor de que modo? Com um trabalho que seja mais barato.
E às vezes esse trabalho que é em situação de escravidão é mais barato. Assim, a questão, no final das contas, é econômica. É o lucro que move a pessoa a querer escravizar a outra. É só o lucro. É uma situação onde se tem o trabalho, efetivamente, alguém está fornecendo a sua força, a sua mão de obra para outra pessoa, mas aonde os requisitos constitucionais, os requisitos da lei, os requisitos das normas internacionais não são observados. Via de regra, com a degradância ou o ferimento a direitos fundamentais da pessoa que é o trabalhador. Eu quis dizer que a escravidão clássica não existe mais. Ou seja, aqueles navios negreiros chegando com os escravos africanos, sendo transportados de forma inadequada, e isso você não encontra mais na atualidade. O que nós encontramos hoje é uma escravidão totalmente diferente e moderna, digamos assim, como forma de degradar ainda assim o trabalhador, então até mesmo a pessoa. Não se fala mais em trabalho escravo com os negros, mas podemos falar em trabalho escravo quando falta alguma coisa para o trabalhador, quando torna o trabalho degradante, sendo um local inadequado, uma água inadequada, uma alimentação ruim, um local para dormir, para descansar. Então a escravidão hoje, fugindo da forma clássica, ela vem de várias outras formas, a forma de exposição do trabalhador, a forma que eu acabei de dizer, degradante dele na convivência do dia a dia do trabalho. Porém, na atualidade, tem uma pequena diferença entre o trabalho escravo ou análogo ao de escravo no passado e hoje. A única diferença é que hoje você tem o pagamento e tem a liberdade. Só que o pagamento ainda assim, o salário que você recebe, ainda assim, às vezes ele é muito irrisório diante daquilo que você se propõe a fazer em relação ao capital, em relação ao trabalho. E às vezes o empregador, por uma forma de querer economizar, ele acaba não tratando e não cuidando da mão de obra e não cuidando do trabalhador. Porque, em geral, são pessoas de baixo nível de escolaridade, vindo de regiões rurais e que, assim, em geral, são bastante excluídas. É a exclusão da exclusão da exclusão. É o trabalhador migrante de regiões longínquas, de baixo nível de escolaridade e que não tem compreensão, muitas vezes, na maior parte das vezes, não tem a mínima compreensão dos seus próprios direitos, o do quanto aquilo é exploração. Então, a situação lá da minha família não era ruim. Meu pai ele trabalhava na Caraíba Metais, meu pai tinha uma vida padrão. E minha madrasta era que nem uma mãe para mim, mas não era mãe, né? Mas não era ruim lá, não era ruim não. Mas eu vim pra cá porque quando a minha mãe viajou pra lá, e mãe é mãe, né? O carinho de mãe é totalmente diferente, né? E aí eu peguei e voltei pra São Paulo com ela. E aí depois não fiquei sem notícias do meu pai, dos meus irmãos lá, daí não tive mais notícia deles. Em relação à construção civil, isso se adequa muito, porque as pessoas que prestam serviço na construção civil, eles vêm de estados diferentes do nosso para tentar, aqui em São Paulo principalmente, para tentar uma colocação no mercado e conseguir um lugar ao sol. Mas quando chegam aqui na capital e se deparam com essa situação totalmente adversa e, de repente, acabam enfrentando situações que eles talvez não queriam enfrentar, mas por conta de uma necessidade enfrentam. E quando a gente tem essa situação onde uma pessoa comum vem trabalhar, procurar alguma coisa para tentar melhorar de vida, encontra com essa situação, se encontra nessa situação, fica difícil para ele retornar, até porque ele precisa trabalhar. Só que a mão de obra, ela infelizmente, ela é de certa forma precarizada no Brasil. A gente não vê uma valorização dessa mão de obra, pelo contrário, o capital, ele acaba de certa forma engolindo a parte profissional, e essa parte profissional ela fica a desdém, ela fica perdida no tempo, no espaço, porque ela não sabe o que fazer, não tem o que fazer e não sabe o que fazer, porque necessita trabalhar. A mão de obra, como eu disse, ela de certa forma, ela se perde, e o que se valoriza é ela, e esquece de valorizar o ser humano. E é isso que a gente tem que colocar em jogo, é isso que nós temos que pensar, porque atrás de um trabalhador tem um ser humano. Sim, quando a gente fala de trabalho escravo, a gente fala de trabalho escravo rural,
no ambiente rural, que tem uma característica, e de trabalho escravo urbano, que se concentra em 2 setores principais, que é a indústria têxtil e a construção civil. Tem casos emblemáticos que nós acompanhamos e denunciamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, aqui na Assembleia, como, por exemplo, a reforma do Hospital Oswaldo Cruz, aqui, Espigão da Paulista, do lado da gente aqui, onde 13 trabalhadores maranhenses foram encontrados em condições análogas à escravidão. Tem agências, né, nessa cidade, agências de emprego, já foi constatado isso pela Polícia Federal, a gente ouve isso dos trabalhadores, de agências que funcionam, agências de emprego que funcionam nessas cidades muito pobres e que serve mesmo de recrutamento de população vulnerável para esse tipo de trabalho. Muitas vezes funciona assim. Na verdade, é uma empresa, uma pessoa que tem uma ligação a um aliciador de lá da região do trabalhador, e essa terceira contratada, ela não tem lastro nenhum, essa contratada. E ela é contratada por causa disso, porque o cara tem a facilidade de trazer os trabalhadores de lá. É o que a gente chama do gato. Então, eles oferecem um salário, né, que, um exemplo, vamos supor, aí eu tô precisando de umas 10 pessoas. Aí eu ligo lá no norte, consigo uma pessoa que conhece alguém que está precisando do trabalho. Aí eu ofereço o trabalho para eles virem trabalhar. Aí eles vêm trabalhar comigo, né? Só que, tipo, não é bem igual a gente imagina. Que eles ligam lá dizendo que, um exemplo, você vai ganhar 3 mil, 4 mil por mês. Mas não é nem a verdade isso, né? Que aí eles descontam a comida, descontam o café, descontam muitas coisas. Aí eles falam que não desconta, mas no final de tudo desconta tudo. Aí na hora de mandar embora não acerta o direito do pessoal, por causa que o direito deles pelo gato já é mais diferente. O gato, muitos dos gatos abrem falência, entendeu? Da firma e não paga o pessoal. Então esse é o problema dessas terceirizações, né? Que vai dificultar a responsabilização do contratante, do dono da obra, né? Na verdade, o dono da obra, em vez dele fazer todo o processo direitinho e contratar diretamente, ele contrata um cara que não tem lastro econômico, é muito mais barato, né? O dono da obra dá o dinheiro fechado, o pacote fechado para ele e fala, eu preciso disso, eu preciso que você faça isso. Ele está comprando aquele trabalho, vamos supor, a laje e tal. E aí ele fecha o pacote, fala, como você vai fazer? Eu não quero saber. E aí a gente ia pegar comida lá, né? Porque eles tinham, não era nem não posso dizer restaurante, né? Era algo improvisado lá, que a marmita saía até baratinha. Só que o pessoal do prédio que trabalhava lá, eles tinham que ter uma vasilha para eles poderem pegar comida, porque eles não forneciam marmitex. E aí eu vi muitos, eles pegavam no capacete, de verdade, pegavam no capacete. Eles vinham com o capacete e a mulher colocava a comida ali no capacete para eles. Ia passando assim, ia passando um por um, ia colocando a comida no capacete. E na verdade, você vê como é que foi, eles comiam até com alegria, né? Alguns com tristeza, porque tinha que passar pelaquela situação, porque eles vieram do norte para trabalhar, para mandar algo para a família. Então, aí entra a escravidão, porque a pessoa ela tem que passar por tudo isso para poder mandar um dinheiro para a família lá que está esperando lá. Comparando com o restante, comparando com o trabalho rural, com as oficinas têxteis, eu acho que ela é o terceiro lugar. Né? Mas assim, é muito trabalho rural, é muito oficina têxtil e não é tanta ocorrência de construção civil. Só que a construção civil ela tem um diferencial. Geralmente são muitas pessoas envolvidas. Então uma oficina pode ter só 5 pessoas, uma na máquina de overlock, outra fazendo a costura de zíper, pode ter 5 pessoas só. Para você levantar alguma coisa com uma equipe que esteja em condição de escravidão moderna, você tem que ter 10, 15, 20 pessoas até. O que a gente faz, em conjunto com outros órgãos, é verificar as denúncias que chegam para a gente, fazer a constatação, por um juízo da denúncia de gravidade, se é realmente uma situação que exige nossa atuação ou não, e em se entendendo que após investigações de outros órgãos, oitiva da pessoa denunciante, análise de documentos, fazer uma diligência na qual se faz a constatação, efetivamente, da situação de escravidão
e o resgate dos trabalhadores. Tem situação de falta de higiene nos banheiros. Isso é outra coisa que a gente repara, sempre tem falta de higiene. Sempre tem lixo em excesso, sempre tem cheiro ruim de gente amontoada. Eu não vou exagerar, mas assim, o cheiro que a gente encontra quando vai nesses lugares é o mesmo cheiro que tem em cadeia. Que é o cheiro de quê? É cheiro de gente amontoada. Gente que passou o tempo inteiro suando, gente que está agoniada. Então assim, imagina você ser um trabalhador e você tá nesse ambiente. Você pensar, eu tenho que aceitar isso porque ou é isso ou morro de fome. Foi uma grande obra, né, da expansão do terminal lá de Guarulhos, preparação do terminal para a Copa do Mundo. E era uma demanda muito grande de trabalhadores, era uma obra muito grande e a empresa, além de estar aliciando trabalhadores para São Paulo, ela formava um estoque de trabalhadores também, porque como a rotatividade era muito grande, precisava de formar estoque, então aliciava também para estocar trabalhador. Ela levou 2 anos e meio para aprovação, né, e um período mais de 1 semestre para sanção e regulamentação. E então, quer dizer, ela é mais veloz, né, ela tem uma punição, uma responsabilização mais efetiva, que tem um impacto, vamos dizer, civilizatório aí nessa cadeia produtiva. Né? E ela também acabou, por causa disso, sendo copiada por outros estados, né? Porque, é claro, ela pode ser aprovada mais rápida porque a pressão local é menor, a pressão local contrária é menor do que a pressão nacional toda concentrada. Né? Então está acontecendo uma nacionalização às avessas, que é um processo muito interessante e positivo, né? Sinalizando que vários outros estados brasileiros também não aceitam mais a naturalização da exploração do trabalho escravo. Então, a gente estava trabalhando no albergue internacional. Estava fazendo toda a hidráulica lá. E chegou aí fiscais lá para poder embargar a obra, pelas situações de alojamento mesmo, principalmente pela situação do alojamento. Eles chegaram, chamaram o proprietário, nós chegaram, entraram. Não, primeiro foi uma mulher, né? Ela chegou perguntando algumas coisas lá e aí ela foi embora. Aí no dia seguinte veio todos os fiscais e embargaram. Porque ela entrou, mas nós mesmos, você nem imaginava, né, que era fiscal. Né? Eles foram para ver realmente o que estava acontecendo. Eu acredito que foi denúncia. Né? Entraram nos quartos, entraram dentro da obra, viram as condições de segurança, quem estava com IPI, quem estava sem IPI. E aí eles pegaram e embargaram. Acho que até processaram essa obra. Então, esse governo atual é um governo que, assim, os analistas econômicos e políticos falam que é um governo que barganha para conseguir a popularidade e se manter no poder. Né? Então, essa portaria que revogou a ideia de trabalho escravo que aconteceu no ano passado, ela foi uma manobra nesse sentido. Se fez uma flexibilização enorme no conceito do trabalho escravo para tentar com isso agradar algum setor. Qual setor eu não sei. Mas assim, se esse governo faz isso, então faz sentido que seja com essa finalidade. Uma barganha, mostrar algum tipo de benefício para alguém politicamente. Não estou dizendo nada de corrupção, politicamente só. Né? Quem ganha com isso? Quem acaba se beneficiando, sem dúvida. Né? O que aconteceu foi que assim, foi dada uma marcha ré no conceito do que é trabalho escravo. O trabalho escravo, de acordo com o nosso Código Penal, ele prevê quais figuras? Privação de liberdade, fraude, retenção de documentos e a degradação das condições de trabalho. Né? Então, assim, são 4 figuras que identificam o que é trabalho escravo. De acordo com essa alteração por portaria, ou seja, não é nenhuma alteração legal, não foi votada pelo Congresso, o trabalho escravo seria apenas a privação de liberdade e a retenção de documentos e a fraude. Só isso. Então, a degradação sumiu, desapareceu do conceito. E justamente a degradação das condições de trabalho é a nossa pepita de ouro. É a cereja no manjar do que é a defesa do trabalho no Brasil. Que inclusive ela é apontada no mundo inteiro como sendo uma vitória. Você levou a dignidade da pessoa humana para um patamar muito melhor com isso. E a portaria acabou revendo isso. O que aconteceria então se fosse mantida a portaria? A gente só teria a situação do trabalho escravo havendo esse trabalho mítico da época da abolição. Esse braço da fiscalização do governo, que é o Ministério do Trabalho, ele está sucateado.
Aqui na região de Mogi das Cruzes, quem cuida dessas questões trabalhistas é a GRTE, que é a Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Guarulhos, que devia ter 25 fiscais, 25 auditores para a região. Eu acho que tem 13. Não consegue dar conta disso. Não tem concurso, tem vezes que eles não têm papel para imprimir os autos de infração, tem vezes já que eles falam para a gente, olha, a gente não vai porque não tem combustível. O ideal no futuro é que isso decresça, né? Que a gente tenha menos pessoas que se põem nessa situação. Eu duvido disso, porque com essas chamadas reformas trabalhistas, a pessoa que está no pé, a pessoa que está na situação mais humilde, ela vai ganhar muito menos se ganhar alguma coisa. Então, assim, a gente está potencializando o caso do trabalho escravo, onde vai acontecer justamente aquele binômio, necessidade de quem trabalha e oportunidade de quem quer o trabalho. A lei não traz que pode trabalhar, explorar um trabalho análogo de escravo, pelo contrário. A lei, na verdade, ela diz que se explorar o trabalho, a mão de obra na forma análoga, vai ser enquadrado como crime. Ponto. Nosso Estado, ele é falho nesse ponto, né? Se nós pegarmos as grandes capitais, a gente consegue encontrar algumas delegacias regionais do trabalho, os delegados do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, onde eles vão ficar em cima, atuando e tal. Mas se a gente for para o interior do Brasil, se a gente, como eu coloco no meu livro, na Bahia, Pernambuco, Tocantins e dentre outros, a gente percebe que ali falta, né, uma presença mais maciça do Estado. Nós tínhamos uma legislação trabalhista que data de outros tempos, que foi baseada em relações de trabalho, algumas que não mais existem, outras que atualmente, enfim, se modificaram e outras tantas que permanecem ali julgadas ou permanecem ali sendo executadas pelos mesmos moldes. Quando nós pensamos no trabalhador do século XXI, quando nós pensamos que estamos aí já na segunda década dos anos 2000, com um incremento de tecnologias, de robotização, de nanotecnologias, de fato, as relações de trabalho elas se modificam. A forma em que as trocas comerciais e os papéis sociais são exercidos se modificam. Então, faz sentido que a lei acompanhe. Com essa modernização da legislação, há um desequilíbrio dessa balança. Entende-se que o trabalhador moderno, ou que as relações modernas de trabalho, não devem ser imbuídas da mesma força de proteção, da mesma força de resguardo aos trabalhadores, em razão aí das novas atividades, dos novos papéis sociais que são exercidos nessa nova era. Mas é importante recobrar que nós vivemos num país com diversas heranças colonialistas e num país de dimensões continentais que apresenta uma série de realidades, uma série de ambiguidades, de contradições que estão postas. A moral é algo que é intangível, né, de um trabalhador. Eu posso dizer de uma pessoa. Um dos grandes jargões, né, da sociedade ocidental é que o trabalho dignifica o homem. Por que será que nós somos criados e nós somos direcionados a esse tipo de reflexão? Por que o trabalho dignifica o homem? Porque a dignidade de forma precípua não dignifica o homem? Porque a generosidade não dignifica o homem? Porque a existência do afeto e a troca desses afetos não dignifica o homem? O trabalho dignifica o homem porque o trabalho é a única forma pela qual é possível produzir determinadas ações, determinados produtos que proporcionam a detenção ou a obtenção do lucro. Então, o trabalho, a realização do trabalho, a realização de uma ocupação profissional, ela é hipervalorizada na nossa sociedade, única e exclusivamente porque se não fosse através da criação, da manutenção e do controle de uma classe trabalhadora, o mundo capitalista, a sociedade neoliberal não se sustentaria. Então, os indivíduos são sempre imbuídos, os indivíduos têm sempre fomentada essa
falácia de que a existência digna decorre tão somente da prática de um trabalho, ou de que quem não trabalha não tem função social, e quem não tem função social não deve existir. Então o importante é saber o que é, saber que o trabalho digno ele é bom para todos, para a sociedade, ajuda a combater a criminalidade, ajuda a enriquecer o país, ajuda a melhorar o país como um todo. O bem de um acaba sendo o bem de todos. A gente tem que pensar isso. Agora eu vou pra casa, tem outra etapa agora, né? Que é pegar a minha Ferrari, dar uma pedalada até Jundiapeba, né? Dar uma pedalada até Jundiapeba e os meus outros itinerários, né? Cuidar da família agora. Agora é mercado, tomar um banho bem legal, passar um gelzinho no cabelo, colocar um chinelo, a bermudinha legal, camisetinha polo e já era.